Aloha galera, projeto Marcas de Combate com história nova, a história dos 3 cabelos de ouro. Estamos no capítulo do sustento da vida criativa. Então a Clarissa fala de alguns elementos que são os elementos que fazem com que a gente resgate e sustente a nossa vida criativa. Então a primeira coisa é a gente resgatar o nosso propósito, que a gente consegue isso lá na história da La Chorona. Depois é não nos afogar em fantasias escapistas, que são as fantasias que a gente viu na história da menininha dos fósforos, tá? E aí a gente precisa da qualidade de manter o foco, mas aprender que manter o foco significa voltar a ter foco quando a gente perdê-lo, porque fatalmente perderemos o foco. Então ela fala assim: precisamos saber o que fazer, não se perdermos o nosso foco de atenção, mas quando o perdermos, ou seja, quando estivermos temporariamente desgastadas. E aí isso casa com o projeto que eu converso aqui com vocês, que é a história do Visconde e da Emília, quando a gente fala muito sobre o desgaste cerebral. Então, a gente pode ter desgaste cerebral, a gente pode ter desgaste físico e a gente pode ter desgaste emocional. O que fazer? Isso tudo desvia a nossa atenção da nossa vida criativa, tá? E aí ela fala assim, é até engraçado: o quê? Depois de todo esse esforço ainda podemos perder o nosso rumo? Poderíamos sim, mas ele fica perdido apenas por um tempo limitado, porque é a ordem natural das coisas. Então, do que se trata a história dos 3 cabelos dourados? Ela trata das pausas, dos descansos, dos intervalos que nós precisamos, porque não tem como ficar criando 100% do tempo. Por quê, Vilca? Porque isso é antinatureza e nós somos seres da natureza. Não podemos esquecer. E aí ela fala sobre isso, mas antes ela dá um destaque aqui que eu quero trazer no livro, que é a importância de quando a gente começa qualquer empreitada, qualquer iniciativa, de a gente ter um repositório para que a gente não perca as informações. Então lá dentro do offloading a gente usa o serviço de atendimento a mim ou a você, que é justamente esse lugar central onde eu guardo tudo que eu vou criando, tá? Então ela diz: é importante ter um repositório para tudo o que sentimos e ouvimos na natureza selvagem. Para algumas mulheres é o seu diário, onde elas deixam registrada cada pena que passa voando. Para outras é sua arte criadora. Elas dançam a natureza selvagem, elas a pintam, elas a transformam num enredo. Você se lembra da Baba Yaga? Lá da história da Vasalisa. Quem não ouviu ainda, volta lá nos vídeos da Vasalisa. Ela tem um grande caldeirão. Ela viaja pelos céus num caldeirão que na realidade é um pilão com a sua mão. Em outras palavras, ela tem um repositório no qual ela guarda as coisas. Ela tem um modo de pensar, um meio de se locomover de um local para o outro que é contido. Então, até mesmo os meus pensamentos, a minha maneira de agir é contida dentro desse repositório. Ai, mas aí eu nunca vou inovar. Não, você vai fazer essa inserção ou exclusão de coisas daí do seu modus operandi, do seu modo de vida criativo, conscientemente, tá? Os repositórios são a solução para o problema de toda a perda de energia. Isso e mais alguma coisa. Que coisa? Os descansos. É impossível a gente querer achar que a gente vai conseguir, sabe? Eu acho incrível, a gente faz agendas super lotadas, é aquela coisa da mulher tarefeira que acha que dá conta de tudo, e dá, só que o preço disso é altíssimo. O preço disso é a sua vela lá do seu lampiãozinho, ó, ir apagando cada vez mais até você ficar velha, cansada, se arrastando. Nós não queremos ser o velho da história. Lembrando que ele vem com essa representação de personagem masculino porque é alguém que está agindo, andando nessa floresta, se arrastando e fazendo, e com a chama cada vez menor, cada vez menor. E aí ele encontra na alma, a representação da velha também na história, um local de descanso, um local de rejuvenescer, um local de remoçar. E aí ele pode então voltar a brilhar de novo, como na história, tá? Então a gente precisa mergulhar, né, diz a Clarissa, nessa consciência noturna. Essa consciência noturna é esse momento em que a gente percebe coisas que à luz do dia a gente não percebe.
Voltamos com isso.